Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Nessa sexta-feira, vamos conversar com o professor Edson Mello, da UFRJ. Geólogo que conhece muito, não só da geologia, como das políticas minerais. Nós vamos estar conversando sobre o Plano Nacional de Mineração 2030. O Plano Nacional de Mineração, que é o plano que está vigente no Brasil desde fevereiro de 2011. Vamos discutir, conversando sobre isso, sobre o presente e o futuro desse plano. Pessoal, visite e se inscreva no canal Mineral, www.canalmineral.com.br, que pode também ser acessado no Facebook, no Instagram e no Twitter. E joinha. Bem, o Plano Nacional de Mineração se refere a uma cadeia de atividades, ele se chama de mineração. Essa cadeia de atividades se inicia na geologia, passa pela também a mineração, atividade extrativa mineral, e vai até a transformação mineral. E é interessante que, no primeiro governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em 2003, a secretaria responsável no Ministério de Minas e Energia por esta área se chamava de Minas e Metalurgia. E, com o governo Lula, foi mudado e passou para um nome de Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, que é exatamente o que foi discutido, debatido nesse Plano Nacional de Mineração para 2030. Tenho acompanhado a iniciativa do governo atual que está debatendo, houve uma proposta nesse ano, de um Plano Nacional de Mineração 2050. Bem, e a grande questão é que é um plano que, nesse momento, essas discussões, que não são de governo, a discussão no Plano Nacional não é uma discussão governamental, é uma discussão sobre o Estado brasileiro, que tem que ser sistematicamente atualizadas, rediscutidas, redebatidas. Nós debater isso e com uma ideia, parece, de finalizar essa discussão num ano eleitoral, parece que não é a melhor solução. Mas o Plano Nacional de Mineração 2030, ele está vigente. Então nós vamos escutar o professor Edson para contribuir com a gente, para entender como se coloca essa questão desse Plano Nacional de Mineração para o Brasil. Professor Edson, a palavra é sua. Ok, boa tarde, boa noite para alguns. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui no canal Mineral e, sobretudo, para conversarmos, né, sobre um tema que está aí, como diria, na chapa quente, né? Está vigorando, e é muito oportuno pensar num plano, uma perspectiva daqui para frente, mas considerando, obviamente, um plano que já existe, né? Que é o Plano 2030. E eu vejo também com muita alegria a oportunidade do Ministério estar trazendo essa discussão, não importa se chamando de Plano 2050, ou qualquer outra coisa que seja, mas trazendo à baila essa discussão. Bem, é preciso que tenhamos em conta, um pouco para lembrar, não é, o que é o plano, como foi a sua construção. É importante que a gente nos situe no tempo, situarmos no tempo. Esse plano, então, ele teve uma construção, né, que ele privilegiou aí um trabalho, uma consultoria lá em 2010, né? Uma consultoria que fez uma análise das diversas substâncias minerais, uma análise criteriosa, que foi objeto depois de escrutínio, né, em várias oficinas de trabalho. É bom lembrar, né, que, na realidade, eu anotei aqui algumas coisas, foram 84 estudos
que tiveram início em 2009. Né? Então, veja, tivemos um tempo razoável para amadurecer, né, todo o conjunto de informações, o estado da arte, né, da mineração, das substâncias minerais no país naquela ocasião. Em seguida, fomos para um conjunto de oficinas que durou o resto de 2009 e avançou 2010. Foram, então, oficinas que trabalharam a questão das áreas com restrições, os royalties, os agrominerais, a geologia e pesquisa mineral, PDI na indústria mineral, mineração e desenvolvimento sustentável, política mineral, agregação de valor, e uma oficina especial que fechou, integrou todo aquele conjunto de oficinas. Né? A partir desse conjunto de discussões, de estudos e discussões nas oficinas, foi feito, então, uma série de reuniões para que se consolidasse tudo, e a partir disso foi feito um trabalho de integração que resultou, portanto, no plano que foi entregue à sociedade em 2011, em fevereiro de 2011. Ora, veja que todo esse conjunto, né, ele vem sendo, de certa forma, trabalhado nesse momento pelo Ministério de Minas e Energia, exatamente seguindo esse caminho. Não diria que no mesmo tempo, mas que ele tem priorizado também um levantamento sobre as substâncias, as commodities, né, sobre o setor de modo geral, também por meio de estudos e oficinas. O que, de certa forma, é muito bom, porque a gente vê que tem um certo padrão que vem continuando. Né? Isso é interessante, porque até a título de uma revisão do que foi proposto, né, há como termos aí meios de comparação, já que os métodos não diferem. Praticamente é a mesma coisa. Né? Muito bem. Aquele plano, ele tinha algumas diretrizes e desafios importantes, né? Pelo menos 3 grandes diretrizes, que era a governança pública e eficácia, e naquela ocasião falava-se num conselho, o que é muito importante e que infelizmente não prosperou, mas um conselho assim, a exemplo do que é o CONAMA. Isso na mineração seria muito importante que tivéssemos. É nesse conselho que poderíamos, então, trazer a sociedade civil, de modo geral, e todas as partes interessadas que querem discutir a mineração no país. Né? Esse conselho, portanto, ele não avançou, mas ele já estava contemplado, pelo menos previsto naquela ocasião. A agregação de valor é uma pauta que é uma pauta do setor mineral, é uma pauta do país, na verdade. Nós somos um país que exportamos matéria-prima, não saímos ainda desse estigma de país exportador de matéria-prima. O plano, naquela ocasião, já discutia, entrou nesse debate e precisava-se, então, uma agenda que agregasse valor. Essa era a discussão e é isso que está contemplado lá no plano. E, por fim, a terceira diretriz, que foi a diretriz principal, ela foi elencada depois como a principal diretriz do plano, que naquela ocasião falava-se na sustentabilidade. Então havia toda uma abordagem, uma preocupação com as questões, os conflitos socioambientais. Não é? Muito bem. Desses desafios básicos, 2 pelo menos assim são considerados extremamente relevantes, que é a questão dos levantamentos geológicos básicos. Ele era um desafio que lá no plano vem sendo apontado como fundamental. Não seria possível pensar a mineração no país sem dinamizar, sem melhorar o conhecimento do território, né, conhecimento geológico do território brasileiro. E, novamente, a questão da agregação de valor, ampliar, né, a agregação de valor e geração de emprego, que é uma agenda econômica extremamente importante para o país. Bem, outros desafios, aí tem uma lista enorme, envolve a questão da sustentabilidade da mineração. Ele não foi elencado assim como 2, embora não venha figurando no texto como os 2 principais, ele figura como a principal estratégia do plano. E aí ele vem segmentado nas questões que envolvem saúde, segurança, mineração em áreas com restrição,
mineração na Amazônia, produção sustentável e mudança do clima, produção sustentável, reciclagem e fechamento de mina. Só isso na pauta da sustentabilidade da mineração. E as questões de minerais estratégicos, royalties, recursos humanos, pesquisa, micro e pequena empresas, infraestrutura. Veja, o plano ele cobre praticamente tudo que é preciso para o setor mineral. Ele era perfeito? Foi perfeito? Não, obviamente que não. Tanto que havia no próprio plano a previsão de sua atualização, sua revisão após 10 anos. Ora, 10 anos, nós estamos falando de 2021, portanto, né? Fevereiro de 2021, ano de 2021, seria o ano onde esse plano deveria ser revisto. Olha, e mais do que nunca, precisava sim ser revisto. Nós, de lá para cá, né, muito aconteceu no setor mineral e no mundo, de um modo geral, nas políticas e na questão econômica. De lá para cá, nós tivemos dois grandes desastres, dois grandes acidentes, que foi de Brumadinho e Mariana, né, e que, de certa forma, impactou muito a imagem da mineração e trouxe uma mudança de comportamento, vem trazendo, né, uma mudança de comportamento importante. Diante disso tudo, mais do que nunca se faz necessária uma revisão, né, do plano. E a questão que permanece ainda posta na mesa é uma dualidade entre as questões ambientais e as questões econômicas, né? Ocorre que hoje, diante desses fatos que mencionei e de outros tantos, né, não é possível trabalharmos um plano estratégico para o futuro, né, com essa bipolaridade, ambiente e economia, crescimento econômico ou desenvolvimento econômico com as suas múltiplas faces, não é? E a questão de preservação ambiental. Existe entre um e outro um fosso que hoje é muito caro para a atividade mineral, que são as questões sociais. É nesse campo que o plano precisava ser readequado, ele precisava ser revisto, ser atualizado. Não é suficiente hoje que tenhamos uma jazida descoberta. Mais do que isso, nós precisamos de acessar a jazida. E são as questões ambientais junto com as questões sociais, né, que podem e estão atualmente impedindo ou dificultando, em alguns casos, não deixando mesmo a atividade prosseguir. Há uma mudança de cultura que é necessário, e é nesse momento que eu digo, a questão do conhecimento geológico ele passa a ser, então, né, muito importante. E veja, ao falar de conhecimento geológico, eu não falo apenas em mineração, né, e o plano também, né, no seu contexto, ele já prevê isso, quando ele fala em ordenamento territorial. Planejamento territorial sem conhecimento do meio físico é um planejamento manco, ele vai faltar. Não há como pensar em planos diretores municipais sem entender a vocação dos municípios. Independentemente da vocação para a mineração, todo local, todo município vai precisar de algum insumo, que seja para a construção civil. Ele precisa, então, ordenar o seu território, ele precisa considerar, portanto, né, as necessidades básicas do insumo mineral. Então, o planejamento sem o conhecimento geológico, né, não vai ser um planejamento bom. É preciso considerar aí que tem descobertas de alvos, a questão do aproveitamento do recurso hídrico. Não é possível pensar nas bacias hidrográficas sem que seja considerado o contexto, né, territorial físico, de um modo mais amplo, né? E o recurso hídrico ele está no contexto do recurso mineral, né? A questão do ordenamento territorial, a questão da identificação dos riscos geológicos. Veja, Rio de Janeiro, onde atualmente estou residindo, né, todo ano nós temos problemas com escorregamento de massa, todo ano. Isso já é sabido. Ora, nós temos que continuar a prosseguir um trabalho de mapeamento de risco que já foi iniciado, seja pelo Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, que está em fase de extinção, sucateamento, como pela CPRM, que muito fez. Mas isso precisa prosseguir, isso tem que chegar às prefeituras para que eles possam ser internalizados nos planos diretores. Muito bem,
Diante disso tudo, eu me lembro que naquela ocasião, né, está escrito lá no plano, as metas de investimento entre 2010 e 2030 eram na ordem de 2,1 bilhões. Isso foi investido de lá para cá? Essa é uma avaliação que precisa ser feita. Se foi investido, né, será que conseguimos atingir aquelas metas por território que estão estabelecidas lá no plano? Ou seja, havia uma previsão de mapeamento geológico não amazônico na escala 1 para 100 mil, 65% em 2022. Agora, hoje nós temos 65% do nosso território conhecido? Rigorosamente não. A região amazônica havia uma previsão de mapeamento de 84% agora, em 2022, na escala 1 para 250 mil. Estamos muito longe disso. Muito longe disso. A plataforma jurídica, continental jurídica brasileira, a previsão era de mapeamento 1 para 1 milhão, 60% em 2022. Nós alcançamos? Absolutamente não. Então, falar de uma revisão do Plano Nacional de Mineração sem considerar, né, esses indicadores, realmente não dá para pensar, então, num outro plano, né, sem considerar aquilo que já foi posto, sem uma devida análise, sem um devido escrutínio daquilo que foi previamente projetado. É preciso, então, como falou muito bem o professor Cláudio, é preciso que tenhamos uma ideia, uma concepção de um plano de Estado. Nós precisamos de um plano de Estado, não de um plano de governo, né? E, sobretudo, num momento como esse, um momento eleitoral, entregar um plano sem a devida análise, só para não ir muito longe, né, dos investimentos e das metas para o mapeamento básico, certo? Agora, existem outras questões muito importantes que valeria a pena considerar. Por exemplo, os indicadores que foram definidos no plano de 2030, eles servem hoje? Eu diria que não. Eu diria que faltam, inclusive, os indicadores. Se há uma crítica a ser feita a esse plano, e existem outras, é óbvio que é uma consideração um pouco superficial que estamos fazendo nesse momento, tempo tão curto, mas faltam os indicadores. É preciso definir que indicadores devemos perseguir. Então, hoje, uma revisão do plano de 2030 seria exatamente definir esses indicadores para que possamos, então, monitorar os 8 anos que temos ainda à frente. Temos 8 anos à frente. E um ajuste agora pode, de fato, melhorar esse planejamento e pensarmos no futuro. Caminhando para encerrar minha fala, eu coloco a questão do futuro. A questão da mineração do futuro, muitas previsões em trabalhos acadêmicos são feitas tendo por base as reservas conhecidas. E várias previsões, desde a década de 70 para agora, né, apontavam para a exaustão de diversas substâncias, cobre, lítio, enfim, né? Naquela ocasião, dizia-se que hoje não teriam mais reservas de cobre, e isso não se configurou. Né? Muitos trabalhos vêm sendo feitos, escritos, e trazem essa análise. E um deles eu até achei curioso, quando ele diz o seguinte: a Idade da Pedra, ela não encerrou por falta de pedra. Daí veio a Idade do Bronze, né? De modo que a tecnologia, ela vem, de alguma forma, sendo um componente importante para entendermos essa questão da exaustão, porque melhor poderemos, então, aproveitar os recursos de baixo teor, as reservas serão expandidas, né? Então, se fazer uma previsão futurística, né, considerando o que sabemos das reservas cubadas, não se configura isso. Os diversos trabalhos previsionistas mostram que não é possível assim. De modo que é preciso considerar o tudo que existe, como também pude identificar num trabalho recém-escrito, né? E tudo que existe nós não sabemos, né? Assim como o desenvolvimento tecnológico também trará, de alguma forma, condições de reciclagem, de aproveitamento do que já foi produzido.
de modo que pensar o futuro da mineração é considerar um plano estratégico que possa ser permanentemente revisto, não a cada momento se criar um novo. Eu vou encerrar por aqui, professor, para não cansar a todos, e eu creio que futuramente podemos ter oportunidade de discutir algum outro ponto que mereça ser aprofundado. Muito obrigado. Ok. Olha, Edson, te agradeço muito as questões que você levantou e, muito sinceramente, tem muitas questões que daria muito pano para manga. Daria uma boa conversa, uma boa discussão. Tá? Até porque, quando você levanta, eu acho que o método, ele se parece, nesse sentido do fazer reuniões, debater, discutir, pegar estudos e fazer o estudo. Agora, tem um diferencial na questão da construção do Plano Nacional de Mineração 2030, e você conhece bem, tá? Conhece bem, até porque você também era uma das pessoas, tá, presentes. Você tinha a organização dessa atividade, como se dava a organização dessa atividade. E a organização dessa atividade, Plano Nacional de Mineração, hoje, é de um governo que, por exemplo, durante a pandemia, eles têm um posicionamento junto com o setor empresarial de que a mineração, toda a mineração é essencial. Todas as minas tinham que trabalhar normalmente. Tá? Enquanto posição do Ministério Minas e Energia, apoiada, assinada pelo secretário de Geologia. A mineração é essencial para o Brasil, não precisa ter restrição nenhuma. O que a gente sabe que não é verdade. Pode ter alguma atividade da mineração, alguns bens minerais que sejam essenciais. Mas considerar a mineração como toda essencial, realmente não tinha sentido. Da mesma forma que nós temos vários projetos de leis e atuação, e alguns aprovados, relacionados ao meio ambiente, que são seríssimos. Seríssimos. Inclusive, o autolicenciamento pelo setor empresarial ampliou e muito. Quer dizer, são projetos de lei do governo, do Ministério de Minas e Energia. Tá? Quer dizer, aprovados. Isso está sendo base dessa discussão. Como você disse, qualquer plano nacional, ele é de Estado e tem que estar sendo revisto. Mas, nesse caso, é uma revisão dada do ponto de vista da sua direção, a direção política, né, finalmente, dos parágrafos e tal, né, onde nós temos a questão, essa, inclusive, do meio ambiente, onde ressalta de uma forma muito forte, Edson, e você conhece muito isso, como se a questão de rigidez locacional fosse um determinante. Aqui tem a jazida, aqui tem que tirar. É como algumas vezes você aí no Rio de Janeiro, o pessoal às vezes tem comentado, né, o pão de açúcar. Quantos paralelepípedos nós vamos poder tirar daquele pão de açúcar? Pode derrubar ele. Não, ali é uma rigidez. Ó. É um granito lindíssimo. Pô. Vamos fazer rochas ornamentais do pão de açúcar. Um raciocínio economista, claramente, como está colocada a questão da Serra do Curral aqui, nesse momento, a forma como está colocada, a ampliação de a abertura de algumas minas, onde existe um conjunto de informações que acarreta problemas muito sérios para milhões de habitantes que moram na cidade. Mas é a rigidez locacional. E esse governo que está direcionando essa discussão traz isso no seu bojo. O projeto de lei 191, sobre a questão das terras indígenas, é um projeto de lei apresentado pelo governo. O Ministério de Minas e Energia aprovou e está lá. Da mesma forma, Edson, eu acho que aí tem um aspecto, e você conhece bem, porque você está participando disso também, como pessoa muito ativa, né, nessa visão social, tá, do que pode ser uma geologia, uma mineração.
Não tem como, não tem como. Tá? Hoje, cada vez mais, não chamar os movimentos sociais que discutem a mineração. Movimentos atingidos pela mineração. Quer dizer, você tem grupos universitários como Poemas, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e em várias outras universidades, fazendo um debate da mineração que é muito rico. E que teve, você citou aí, e que teve, de certa forma, um impulso enorme, felizmente, trazendo para essa discussão que nós, geólogos, sempre fizemos, sociólogos, economistas, geógrafos. Bem, Edson, você, inclusive, cita essa questão dessa tragédia, que é uma tragédia, sem dúvida nenhuma. É um acidente ampliado, porque ele acontece nos locais, no local da mina, e se amplia. Tá? Mas que ocorre no Fundão e Brumadinho, no mesmo tipo de minério de ferro, o mesmo tipo de barragem a montante, mesma região, quadrilátero ferrífero, mesmas empresas, um em 2015 e outro em 2019. São empresas muito grandes, tanto Vale, nos dois locais, como BHP e Mariana, que tem um conhecimento muito grande. Você sabe, não, os técnicos, os profissionais. Eles, técnicos profissionais, sem dúvida nenhuma, fazendo o seu trabalho. Agora, as direções, conselhos, diretores, presidência dessas empresas têm responsabilidade, sim, que muitas vezes o lucro se coloca à frente de outros cuidados com seus trabalhadores, com seus profissionais e com o meio ambiente e tudo mais. Mas bem, Edson, eu acho que então, isso aí, de certa maneira, essas questões fazem um pouco parte, esse pano de fundo do Plano Nacional, de rediscussão do Plano Nacional de Mineração 2030. E como você iniciou, você colocou também, com um Conselho Nacional de Política Mineral, com a representação de todos esses segmentos, que nós, o governo Lula lá no início não teve, mas que agora eu acho que deve ter uma proposta, num processo de debate e discussão do que se quer para o Brasil, que se construa um Conselho Nacional Política Mineral. Falei demais, mas é um desafio para ti, Edson, que eu levanto, no sentido de continuarmos essa discussão. Você tendo assim um papel extremamente importante de... sempre que você me chamar, eu vou estar junto. É um prazer. Para se debater essa questão, que ela é necessária continuar essa conversa. Tá bom? Perfeito. Um grande abraço para todos. Tá? Eu solicito aí que todo mundo, tá, repasse esse programa, visite e se inscreva no canal Mineral. E estamos aí no Facebook, Instagram, dê joinha e até a próxima sexta-feira. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Tchau. Tchau.